Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula, a nossa aula de retomada de conteúdo, né? Mais especificamente do conteúdo do segundo bimestre. Vamos falar um pouquinho mais sobre o teatro elisabetano, que não tivemos a oportunidade de falar tanto dele anteriormente. Então vamos pegar um pouquinho mais a fundo, desvendar algumas curiosidades, saber um pouquinho mais sobre ele, certo? E para ajudar-nos nessa caminhada aí nós teremos o nosso amigo, né, o William Shakespeare. Ele vai estar aí nos ajudando, nos auxiliando nessa caminhada, ok? Então vamos lá. Teatro elisabetano. Deixa eu só tirar daqui. Um dos grandes marcos da arte ocidental, o teatro elisabetano teve seu surgimento no período que se estende da segunda metade do século XVI ao início do século XVII. Aos poucos, contaminou a sociedade e se transformou em uma das expressões, em uma das vozes de maior expressão cultural do século em que nasceu. Seu nome, elisabetano, decorre do fato de a maior parte da sua existência ao reinado da rainha Elizabeth I, período de grande efervescência artística na Inglaterra, reflexo, em certa medida, do Renascimento italiano. Aqui nós temos um grande exemplo de como era, tá? Olha lá, a sua construção ela foi inspirada nos circos da época. O teatro elisabetano usava no início locais improvisados e abertos. Seu teatro continha a seguinte estrutura. Seu teatro continha a seguinte estrutura. Só um minutinho que eu vou passar aqui o... Aqui. Um edifício voltado para um grande pátio composto por 3 andares, com o palco, que está ali no número 10, tá? Vai aparecer aqui, ó. 10. E no fundo superior 12 e 17. 12 e o 17 também eram parte do palco, tá? O palco em até 3 níveis. Deixa eu voltar aqui. O palco em até 3 níveis, para que várias cenas sejam representadas simultaneamente. Havia uma nítida separação, pois um terço das galerias fornecia os lugares para os mais afortunados, o 14 e o 7. A sala dos cavalheiros ou dos senhores, enquanto pessoas comuns se acomodavam no pátio 13. Então, pessoas comuns ficavam aqui ao relento. No 14 e 7, pessoas mais afortunadas com mais dinheiro. As pessoas comuns, elas ficavam em pé ou sentadas, ou também em arquibancadas no camarotes populares, que seria os 5 e os 6. Mas percebam que está bem mais longe, bem mais distante do palco. Depois as companhias foram se estabilizando e começaram a ser construídos os primeiros teatros. O edifício teatral consistia em uma construção muito simples, de madeira ou de pedra, frequentemente circulares ou hexagonais, e dotados de um amplo espaço interno. Nas laterais e ao fundo haviam as salas para maquiagem, ali na 2, ó. Salas para maquiagem.
Salas dos figurinos ou guarda-roupas ficava aqui no 1, e outras para o depósito de material cênico ficava lá embaixo. Então toda essa parte aqui era voltada apenas para a construção dos personagens. Praticamente não havia decoração. Na parte de cima havia uma casinha, aqui é 15, ó, por onde desciam os deuses ou seres superiores. Duas pilastras sobre o palco sustentavam o teto, que sempre representavam o céu. As duas pilastras aqui, ó, uma, duas, sustentavam o palco, que sempre representava o céu. Então esse aqui representava o céu. E para efeitos especiais temos no centro do palco o alçapão, ali no 8, ó. Tem um alçapão, não sei se dá para enxergar, ele está bem pequenininho ali e os números estão cobrindo, mas tem um alçapão, uma espécie de portinhola, que era utilizado para fazer sumir alguns personagens. E por fim, nós temos o porão, que proporcionavam novos efeitos de acordo com o tema. O porão aqui, o 11, ó, as pessoas entravam então nesse alçapão e ficavam dentro do porão, que ele consistia em tudo isso aqui, por dentro, tá? Quando o espetáculo estava prestes a começar, ouvia-se um soar de trombetas. As bandeiras, aqui em cima, içadas, eram um sinal de espetáculo. Com a representação à luz do dia, os atores e espectadores se viam uns aos outros. Tá? Então, isso aqui é um exemplo clássico do que era um teatro elisabetano. Percebam que aqui, ó, não tem uma cobertura, então ele ficava, as pessoas que ficavam aqui ficavam ao ar livre, né? Sujeito aí às intempéries do tempo, chuva, frio ou muito calor. Como estamos falando da Inglaterra, provavelmente muita chuva e muito frio. As pessoas mais afortunadas ali ao fundo, 14 e 7, assistiam de camarote todo o espetáculo. Aqui nós temos o lugar para os atores, né? Tipo o camarim, onde trocar de roupa e guardar alguma coisa cênica ali. Em seu modelo de representação, a audiência era colocada como cúmplice da peça e chamada a colaborar ativamente com a representação. Isto era facilitado pela proximidade entre palco, plateia e pelo fato de os personagens declararem seus planos e conflitos diretamente ao público, através de solilóquios e apartes. Os atores eram profissionais e recitavam no meio, não diante do povo, portanto o público não era simples espectador, mas um participante do drama. Não havia atrizes, seus papéis eram interpretados por jovens atores que assumiam um tom de voz feminino. A ausência de decoração e de efeitos especiais melhorava a concentração na expressão gestual, mímica e verbal dos atores. Então, mais uma vez a gente percebe aí que não existia mesmo a representação de mulheres, né? Eram só homens que faziam tudo isso aí. Uma mistura de gêneros. O teatro elisabetano pode ser considerado uma mistura de tradições poéticas e teatrais da cultura clássica, onde, com a imaginação do público, os autores podiam contar qualquer história, enquadrinhando romances e tragédias gregas, contos medievais e comédias italianas, dentre outros. Um teatro de periferia. O teatro elisabetano, ou teatro isabelino, era popular, mas tinha má reputação. As autoridades de Londres o proibiram na cidade, por isso que o teatro se encontrava do outro lado do rio, na zona de Southwark, em Blackfriars.
fora das competências das autoridades da cidade. Como exemplo de grandes dramaturgos do período, temos o Christopher Marlowe e, obviamente, o Shakespeare, esse que aparece aí, ó, tá? Através do trabalho de sua companhia à frente do Globe Theatre, deixou um dos maiores legados dramatúrgicos para o teatro mundial. Então, Shakespeare foi o gênio notável da poesia dramática na cultura ocidental, guardador de cavalos, ator, autor, poeta. Shakespeare revelou nas suas peças uma talentosa fusão de influências clássicas, tradições medievais e no espírito de sua época, colocando o ser humano no centro dos acontecimentos. Vale lembrar que tudo isso ocorre durante o período do Renascimento, onde volta-se a ter, né, o homem como centro de tudo. Como homem, ele seria a soma imaginária dos seus personagens, representantes de todos os temperamentos, adeptos de todas as crenças. Como artista, teve o dom de captar com igual maestria as paixões mais turbulentas e os sentimentos mais puros, a mais rica alegria e o mais penoso desespero. Em suas criaturas falam com a mesma clareza o sábio e o ignorante, a soldadesca vil e o caudilho triunfante. Concebeu as tragédias mais sombrias e as situações mais cômicas, narrando-as com a justeza de sua expressão e a magia do seu verbo. Shakespeare produziu sua obra ao compasso do tempo, com certa pressa, visando principalmente ao público ávido que o esperava. Foi magistral o traço dos caracteres que povoou seu mundo. De Romeu e Julieta fez a personificação do amor irrealizado. De Otelo, o protótipo do ciumento. Macbeth, o resumo da ambição e do remorso. Do Falstaff, de Henrique IV, o retrato do inescrupuloso, mas divertido beberrão. Do Shylock, de O Mercador de Veneza, o usuário materialista por excelência. E Hamlet, talvez sua maior criação, encarna o dilema do homem de intensa vida espiritual, que busca a essência das coisas enquanto é obrigado a tomar uma atitude decisiva. No célebre monólogo do Ser ou Não Ser, o príncipe Hamlet quer dormir, sonhar, mas indaga se o sonho da morte não será um sonho como os outros. A outra vida poderá ser um perigoso pesadelo. Este é um eterno sofrimento, hesitante entre a fria execução de uma vingança e o sentimento de piedade. Hamlet rebela-se contra o destino, porque assim pensava Shakespeare. A finalidade de representar, tanto no princípio quanto agora, era e é oferecer um espelho à natureza, mostrar à virtude seus próprios traços, a infâmia sua própria imagem, e dar à própria época sua forma e aparência. As características das peças de Shakespeare: ausência de unidade de tempo e lugar no sentido clássico, enredo principal e subenredos, distinção não rígida de gêneros. Em tragédias possuem cenas de comédia ou vice-versa. Variação de quantidade de personagens. Exemplo: em uma peça existem 12 personagens, já em outra existem 50. Gêneros mais utilizados: as tragédias, as comédias e dramas históricos. Versos brancos, rimados e prosa. Muito bem, pessoal. Então aqui a gente falou um pouquinho do teatro elisabetano, um pouquinho sobre esse cara aqui. Vocês estão vendo, Shakespeare, um dos maiores dramaturgos da nossa história. E vou deixar para vocês aqui uma atividade
Eu gostaria que vocês pesquisassem fizessem a biografia desse cara aqui, ó, o Christopher Marlowe, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem, né, procurassem a biografia desse cidadão aqui, ó, tá? Bem parecido com o que eu acabei de falar aqui a respeito do Shakespeare, ok? Então procura por esse nome e faça a biografia dele ali, tipo de peça que mais gostava de fazer, personagens, quantos personagens utilizava em suas peças, qual a sua peça mais famosa, ok? Pessoal, então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.